Good morning. Bom dia. We okay today? Tudo certo hoje? Bit tired? Vocês um pouco cansados? Yeah, I know the feeling. Sei como é. So it's taken much longer than I thought, Na verdade, levou muito mais tempo do que imaginava. and we even skipped through quite a lot of things. E, na verdade, nós pulamos alguns pontos. But we'll carry on with this line of the Millerites. Mas nós vamos continuar com essa linha dos Milleritas. Is everyone clear about everything? Any thoughts or anyone wanting? Sobre o que temos então, está tudo esclarecido? Algum pensamento, alguma dúvida? Or anyone wanted any clarification or to go over anything again? Ou será que alguém gostaria que alguma coisa fosse esclarecida ou que a gente repetisse alguma coisa? Yeah. It's just a question. How can we see the increase of knowledge, that repeating pattern, the increase of knowledge and the formalization of the message between October 22 and 1863? A pergunta que eu tenho é como podemos ver o padrão repetitivo do aumento de conhecimento entre o 22 de outubro e 1863? Good question. Boa pergunta. Just a suggestion. Uma sugestão. It's not my suggestion. It was suggested by someone that knows what they're talking about. Não foi sugestão minha, mas na verdade foi sugestão de alguém que na verdade entende mais do que eu sobre esse assunto. So in 1848, 1848, you have Robert Blum. Is that correct? Temos Robert Bloom. I have a feeling it's something to do with November the 9th. Isso, creio, tem alguma coisa a ver com o 9 de novembro. And that's all I know off the top of my head. E é isso que eu lembro de cabeça agora, de memória. Can anyone tell us anything about Robert Blum? Alguém sabe nos dizer algo sobre Robert Bloom? Okay, so that's your homework. Então essa será a sua tarefa de casa. To find out all about him and why we would place him there as a possibility, as a suggestion. Então, para descobrir tudo sobre ele, e isso é uma possível opção. Something to do with this. I'm not going to say because I don't know. And then, German Revolution. is it really? Yeah. Do you remember anything? Not Okay. not much enough to go into detail. Okay. German Revolution on a Millerite line. Does that sound right? This is all American, It would isn't be it? a revolution line. There would be another line of external. Okay. Eu só disse que tem a ver com a revolução alemã. Isso seria uma linha separada. I can't remember if it's actually been taught or not, or if it was just in a private conversation. Alguma dúvida aqui? Não? Eu não sei se isso foi ensinado ou se isso foi numa conversa pessoal que eu tive. And then we do have 1850. Até ensinou isso aqui. A Tess ensinou isso aqui. So Sister Tess taught us here. Sorry? Sister Tess taught this in class here. Pedro is saying. It was a test. Sister Tess. Sister Tess taught it. Yeah. Great. Okay. What was part of the studies of November the 9th? Isso foi parte dos estudos sobre o 9 de novembro. But did she actually place it as a concord? Mas será que ela colocou isso como marco de Concord? I would have to see my notes, but I'm Eu not teria que verificar nas minhas notas. Okay. Can we turn that fan on at all? Sabe? Do you think we could turn that fan on? Sure. It's down here, left or right or Yeah. something. Not I sure. have it. Okay.
But that's good. I wanted to look at this area today. Tá certo, eu queria ter olhado para isso hoje de manhã. So let's just superimpose the agricultural model. Então vamos fazer o seguinte, vamos sobrepor aqui o modelo da agricultura. So my sister, what's the 4 steps of the agricultural model? Irmã, quais são os 4 passos do modelo da agricultura? Microfone? Yeah. We have the preparation, Temos Ok. o preparo, the former rain, Yeah. the latter rain, and the harvesting. Great. a So- chuva temporã, chuva serôdia e a colheita. So in the agricultural model, when you say preparation, Então, quando nós falamos em preparo, preparação no modelo da agricultura, what are you doing to the land? o que você de fato faz com o solo? We're plowing. Nós aramos. So where would you place the ploughing? Então, onde você colocaria o arar? In the line of the Millerites in 1798, Yeah. Na linha dos Milleritas, seria isto em 1798. Where does it stop? E onde termina? at the October 22nd. The ploughing stops here. No 22 de outubro, será que termina aqui então? So if the ploughing goes all the way to here, Se o arar vai até ali no final, oh, I see what you're doing. And then Ja- you're going to say former rain starts here. já entendi o que você iria fazer. Então você Ok. diria que ali começa a chuva temporã. So I understand why you would say the former rain starts here. Eu entendo porque você diria, porque você colocaria a chuva, o começo da chuva temporã aqui. But if you did that on this particular line, Mas se você fizesse isso nessa linha em particular, then where would you have your former rain, latter rain, and harvest? onde você poderia colocar então sua chuva temporã, serôdia e colheita? You'd have to fit them in here. Você precisa encaixá-los nessa linha. But you're right that we, on one particular line, we do place the former rain there. So I know Mas we- é certo que numa linha específica a gente sim posiciona a chuva temporã nesse marco. So let me just pull something up. Okay, so we'll just quickly go to another line because you brought it up. Então vamos rapidamente entrar em outra linha, já que esse já foi tocado nesse assunto. I think we'll study this another time, but just to explain what I think you meant. Eu creio que nós vamos estudar isso no outro momento, mas só para esclarecer a que a irmã está se referindo. So if we just take the words of Ellen White alone, Se nós pegamos as palavras da irmã White, so if you just took the Great Controversy or with early writings, that kind of thing, então se você, por exemplo, pegasse o Grande Conflito junto com os primeiros escritos, on any line you always have 5 waymarks. em todas as linhas você teria 5 marcos. What's always the middle one? E qual sempre é o marco central? My sister, you know what's the middle waymark? Sabe, On, irmã? I think every line. Em todas as linhas, qual é o marco central? Okay, you can ask a friend, you can confer. Pode consultar sua amiga. Or you can ask 2 friends. Pode até consultar 2 amigos. Decreto dominical. Decreto dominical. Sunday Law, Sunday law. decreto dominical. Okay. When we do line up this line with with other lines, this is the Sunday law. Então, quando nós alinhamos essas linhas, esse marco seria de fato o decreto dominical. And that one's midway, and it's also the midpoint of that line. E isso também é a metade do caminho e também é o centro dessa linha. So then I always
think it's easier to do these, do the outer waymarks, E para mim sempre fica mais fácil logo em seguida preencher esses outros marcos, because they're more obvious. porque eles acabam sendo mais óbvios. What's the last waymark Qual always? seria sempre o último marco? Do you know? A segunda vinda. The second advent. So what always comes before the second advent? E o que sempre vem antes da segunda vinda? Fechamento da porta da graça. Close of probation, Shut door. porta fechada, sim. And then what's always the first waymark, E o my brother? primeiro marco, pardon me, What would you call this one? como On você every- chamaria esse marco em todas as linhas? On every line. Em todas as linhas, qual o nome que esse marco recebe? Tempo do fim. Time of the end. And on the line of Ellen White, if you just took Ellen White's writings, E na linha de Ellen White, se você usasse apenas os escritos da Ellen White, what does she call the time of the end? como ela chama o tempo do fim? The world. Pardon me? O mundo. What date? What date would you put here? Qual data você colocaria? Data 1798. 1798. So we have one left. Então, sobra apenas um. So if you just took the Great Controversy, Se você pegar o grande conflito, you have in between the time of the end and the Sunday law, what would you put? então entre tempo do fim e o decreto dominical, qual marco que você colocaria? My brother? Irmão? This one here. So in the Great Controversy, No grande conflito, Ellen White doesn't 11 de talk about setembro? 9/11. assim. 9/11. Okay, so where would you say Ellen White talks about 9/11? Então, onde você diria Ellen White fala sobre o 11 de setembro? I mean, especially in the Great Controversy or early writings. E com isso or- me refiro, na verdade, especificamente ao grande conflito ou aos primeiros escritos. Testemunho não tem? Testemunho 9, 11? Actually, isn't there Testimonies to the Church, Volume 9 or something? So she doesn't talk about it anywhere in Great Controversy, early writings, etc. Então, no grande conflito e primeiros escritos, ela não faz menção disso, na verdade. So as a movement, we use, I think, only 2 quotes that she Então, has. como movimento, nós fazemos uso de apenas 2 citações. And one of them is Testimonies 9/11. E uma dessas citações é Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. I think the other one is Life Sketches. E outro seria de Life Sketches. Does anyone know? Life Sketches. Quem sabe da página. Anyway. There's another one as well, where the buildings come down in New York, etc. Certo. Tem uma outra citação onde é descrito como esses prédios em Nova York caem. But if you take them, what we call the original intent of the author, Mas se você reparar no intento original do autor, she's actually not talking about 9/11 literally. ela na verdade não está falando do 11 de setembro, literalmente. She's talking about the Sunday law, Ela fala do decreto dominical. but because I'm going to explain it this way, I don't know if it's technically correct. Eu vou explicar da seguinte maneira, eu não sei se isso é tecnicamente correto. The concept of threading a story through our line O conceito de traçar uma linha através traçar um fio através das nossas linhas means that you'll find similarities from waymark to waymark. significa que você precisa encontrar semelhanças de marco para marco. And so at 9/11, when we saw the towers come down in New York,
Então, quando nós vimos os terroristas em 11 de setembro, the towers coming down, quando nós vimos as torres caindo no 11 de setembro, we make application. nós fazemos aplicações. Now the thing is, for me to explain exactly what I mean is going to take one or two classes. Mas para explicar em detalhe o que eu quero dizer aqui, levaria 1 ou 2 aulas. So I think if we just hold that thought, Então, se a gente puder apenas fixar esse pensamento, but there's several times in the Bible. que há diversas vezes na Bíblia. Can you turn the fan the other way? I don't think there's several times in the Bible when a prophet Há várias vezes na Bíblia onde um profeta will take a previous text ele pega um texto antigo and they'll say that text e ele diz que esse texto it says what I want it to say. ele vai dizer aquilo que eu quero dizer. It perfectly describes a situation which I'm trying to describe. E ele descreve perfeitamente a situação que eu quero descrever. So I'm going to borrow it, I'm going to use it. Então eu vou pegar emprestado e vou fazer uso desse texto. And Paul does this prolifically a E lot. Paulo faz isso repetidamente. Paul will find a situation in his time which he needs to describe. Paulo encontrou uma situação no tempo dele que ele queria descrever. And he will borrow a text from, say, the Old Testament. E ele vai então pegar emprestado um texto do Antigo Testamento. And even though it's talking about something that happened in, say, Jeremiah's time, E mesmo que seja um texto que se refere ao tempo de Jeremias, he'll say, still, those words perfectly describe what I'm trying to teach. ainda assim, essas palavras descrevem perfeitamente aquilo que eu estou querendo ensinar. So I'm going to take them out of their original intent. E assim, Paulo pega essas palavras e tira eles do seu intento e contexto original. And I'm going to apply them to my situation in my time. E eu vou, então, aplicar essas palavras ao meu tempo. Isso Paulo falando. So it's almost the opposite of a thus saith the Lord. Ou seja, é basicamente o contrário de um assim diz o Senhor. Do you want me to elaborate on that? Or do Vocês you, querem que eu elabore esse pensamento? yeah? Okay, Sim. so for example, Por exemplo, you might have to help me with some verses, but I think in Hebrews 8, vocês talvez vão ter que me ajudar com alguns versículos, mas eu creio que em Hebreus 8, Paul is talking about, I'll have to look it up, a people that used to be mine, fala sobre um povo que era uma vez meu, that weren't mine, that will be mine. que não era meu e que será meu. Okay, I'm going off script here, so you guys will have to help me. Estou saindo aqui do meu script, vocês vão ter que me ajudar. In Hebrews 8, there's Hebreus 8. okay, sorry, I know what it is. It's in verses, probably verse 8, 9, 10. Versículos 8, 9 e 10. Okay, so if you skim your eyes through Hebrews 8, 8, 9, and 10, Então, se vocês lessem com uma leitura bem dinâmica os versículos 8, 9 e 10, it's Paul is saying that
God will make a new covenant with the house of Israel. Temos Paulo aqui dizendo que Deus faria um novo concerto, uma nova aliança com a casa de Israel. So what new covenant is Paul talking about here? Então Paulo fala sobre qual nova aliança? Um novo concerto. It says he'll put their laws into their mind. Sabe, fala aqui sobre a lei que ele colocará Anyone? nas suas mentes. Alguém? In verse 13 it talks about the new covenant because he's made the first old. Fala aqui em versículo 13 do novo concerto porque que envelheceu o primeiro. So it's probably more obvious than you think. What new covenant is Paul talking about here? Talvez aqui fique mais claro, mais óbvio sobre qual novo concerto Paulo fala aqui. Yo creo que él está haciendo una aplicación de lo que está escrito en Jeremías, lo que escribió el profeta Jeremías. So I think he's making an application about what is written in the prophet Jeremiah. Y está hablando acerca del nuevo pacto que Cristo vino a hacer. Cristo hizo un nuevo pacto y destruyó el viejo, creo. And he's making reference to the new covenant which was made by Christ ending the old covenant and beginning a new one. Okay, so Paul is talking about the new covenant that we know about Jesus dying on the cross, etc. Certo, Paulo fala aqui do novo concerto que nós conhecemos, sobre Cristo que morre na cruz, etc. But instead of just explaining it in his own words, Mas em vez de explicar essa coisa com as suas próprias palavras, he's looked back into the book of Jeremiah ele volta e olha para o livro de Jeremias and he's seen where Jeremiah talks about God taking a people and creating a new covenant with them. e ali ele lê como Deus pega um povo e ele forma um novo povo. Yes, sir? That's it, thank you. Jeremias 31:31. Jeremiah 31:31. That's what it said, Yep. yes. So Paul's thinking, well, Jeremiah says it better, really well. O que acontece é que Paulo ele diz, olha, Jeremias já o expressou melhor do que eu poderia expressar. So I'm just going to copy and paste his words into my letter to the Hebrews. Então eu vou apenas fazer um Ctrl C, Ctrl V e colocar as palavras de Jeremias na minha carta. And that will explain really well what I'm trying to explain happened at the cross. Isso vai explicar muito bem aquilo que eu quero explicar sobre o que aconteceu na cruz. But what was Jeremiah actually talking about? Was he talking about the cross? Mas sobre que Jeremias estava falando na verdade? Foi sobre a cruz? What period of time was Jeremiah talking about? Jeremias estava falando sobre qual período de tempo? El cautiverio. Del cautiverio. De captivity. Aham. Sobre o cativeiro? Irmão? Não é com o tempo do fim? Tá falando? Nesse Perdão? tempo. Não é pro tempo de hoje que você está falando? O tempo de... Atual? Hoje. Estou ouvindo bem. O tempo de hoje? Wasn't he talking about today? Jeremiah. Jeremias falando sobre hoje. Let's go there. Então vamos abrir esse texto. It's Jeremiah 31:31 apparently. Jeremias 31:31 parece.
So what was happening in Jeremiah's time? O que estava acontecendo nos dias de Jeremias? What history was he living in? Ele estava vivendo em qual história? Do you remember, Lembrou? my brother? Prometeu tirar o Israel do cativeiro, hein? So he had promised the end of captivity, something like that? Right. Certo. So Jeremiah is talking about the end of the captivity, Certo, Jeremias está falando aqui no final do cativeiro, when God will gather his people back to Jerusalem. onde Deus juntaria o seu povo para voltar a Jerusalém, From Babylon. para sair da Babilônia. And if you read through those verses, E se você ler os versículos, he's saying that when he does that, he will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. você pode ler que ao fazer isso, ele fará então um novo concerto com a casa de Israel, a casa de Judá. So, in other words, then, Então, em outras palavras, Jeremiah is talking about the covenant that God will make with Israel after the Babylonian captivity. Jeremias fala aqui do concerto que Deus fará depois do cativeiro na Babilônia. And Paul takes those words and uses them to describe the new covenant at the cross. E Paulo ele usa essas palavras para falar sobre o concerto que será feito na cruz, o que foi feito na cruz. So he's breaking the rule of thus saith the Lord. Sendo assim, ele quebra a regra de assim diz o Senhor. I think you could say he's doing the opposite of a thus saith the Lord. Eu diria até que ele faz exatamente o oposto de assim diz o Senhor. He's taking an inspired text Ele pega um texto inspirado and he's saying, I know what it means, but I'm going to tell you it means something different. e ele diz basicamente, eu sei que esse texto quer dizer, mas eu vou falar para vocês uma outra coisa que significa. And that's a perfectly legitimate Bible methodology. E isso, na verdade, é metodologia bíblica legítima. And so with 9/11, Então, com o 11 de setembro, we recognize that Ellen White's talking about the Sunday law. nós reconhecemos, nós vemos que Ellen White fala sobre o decreto dominical In Testimonies 9/11 and Life Sketches. no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11 e também em Life Sketches. But at 9/11, when we saw the towers come down in New York, Mas no 11 de setembro de 2001, quando vimos as torres caindo, we take her words pertaining to this way, Mark, nós pegamos as palavras dela que se referem a esse marco, and o decreto dominical, we apply them to 9/11. e nós aplicamos essas palavras ao 11 de setembro. In other words, we make application of those quotes. Ou seja, nós fazemos uma aplicação dessas citações. So Ellen White doesn't ever actually literally mention 9/11. Sendo assim, Ellen White não fala literalmente, de fato, sobre o 11 de setembro. She was never shown it. She never saw it in vision. Ela or, não viu tal acontecimento em visão. I won't spend the time on this. E eu não vou passar mais tempo com esse ponto. I think we will do in the future. E eu creio que em aulas futuras nós vamos falar mais sobre isso. But one of the clearest examples of making application in the Bible Mas um dos exemplos mais claros sobre fazer aplicações na Bíblia I think it's Numbers 23 or 24, seria Números 23 ou 24, the Star of David. onde fala da estrela de Davi. If you look at who Moses is talking about, Se você for reparar sobre quem Moisés está falando, that star is a symbol of who? essa estrela é símbolo de quem? Do you know, my sister? Sabe, irmã? Phone a friend. Who's the star a symbol Então, of? quem é a estrela?
You know, we'd have to go to the text and look at it properly. Teríamos que ir para o texto para colocar isso no seu contexto próprio. Creo que el que dio esa profecía no fue Balaam. Wasn't this Balaam? It's the story of Balaam, É a história de Balaão. and he's talking about the star. Balaão. E fala aqui de uma estrela. ¿Será que esa estrella Time se is up. está refiriendo a Gedeón? So this star was referring to Gideon. Was it referring to Gideon? Pregunta. Será que Aqui, estava será? se referindo a Gideão? Do you have the verse? Sabe o versículo? Or is it 24? Numbers 24, 17. Oh, thanks. Yes. Okay, so it's Numbers 24:17. Números 24, versículo 17. It's Balaam's final oracle. Esse aqui é o último oráculo de Balaão. And it says, A parábola. Ou, I parable. shall see him, but not now. Onde diz que vê-lo-ei, mas não agora. I shall behold him, but not nigh. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. That's a repeat and enlarge, by the way. Isso, a propósito, é uma repetição e ampliação. There shall come a star out of Jacob, Uma estrela procederá de Jacó, and a scepter shall rise out of Israel, e um cetro subirá de Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Seth. que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. So I see why you're saying it's Gideon, Então eu vejo porque você se refere aqui a Gideão, because he cleansed the land. porque ele limpa a terra. But also it's been discussed, is this maybe David? Mas também foi discutido se será que isso se refere a Davi? This is probably where the Jews get the idea of the Star of David. É provavelmente daqui que os judeus tiraram a ideia da estrela de Davi. And then after you've studied it, and if you've decided it's David, you could make application that it's Jesus. E uma vez estudado isso aqui, e se você conclui que fala de Davi, você também poderia dizer que isso é Jesus. But there's one thing for sure that it isn't, Mas uma coisa é certa, o que não é, and that's either a star or a group of angels over the temple in Jerusalem. e isto é alguma estrela literal ou um anjo que está passando por cima de Jerusalém. Because those angels which appeared as a star at the birth of Christ Porque aqueles anjos que apareceram como estrela no nascimento de Cristo, didn't come down and kill anyone in Moab eles não desceram para matar ninguém em Moabe, or destroy any children of Seth. e tampouco destruíram os filhos de Sete. So when the wise men from the east Então, quando os sábios do Oriente saw the star at the viram birth essa of Christ, estrela, and they read that text, e quando leram esse texto, and they said, I know this is a prophecy about someone else, eles sabiam que essa profecia estava se referindo a outra pessoa. but we're going to make application of that verse, Mas nós vamos fazer uma aplicação desse versículo. and we're going to say it's a harbinger. E nós vamos dizer que isto é um sinal, Perdão? Um precursor, obrigado. So a harbinger is a warning sign. Ou seja, um precursor seria como um sinal de advertência. They're saying that star refers to somebody else, Então, significa que aquela estrela se refere a outra coisa,
But the fact that we can see this literal star, Mas o fato que nós podemos enxergar uma estrela literal, I can just say the literal and the symbol are so, or the two symbols are so alike acaba sendo que esses dois símbolos são tão semelhantes that we cannot ignore the significance. que não tem como ignorar esse significado. And so we're going to follow that star and find out what it's warning us of. Então, vamos seguir essa estrela e vamos descobrir o que essa estrela quer nos advertir sobre. And in the same way, we say when those towers came down in New York at 9/11, E da mesma maneira, nós dizemos que quando aquelas torres caíram no 11 de setembro em Nova York, that event looks so much like the event described at the Sunday Law aquele evento é tão parecido com aquilo descrito com respeito ao decreto dominical. that there must be some significance. Tem que ter algum significado. And so we're going to make application E assim fazemos aplicações and say that 9/11 was a harbinger of the Sunday Law. e nós dizemos que o 11 de setembro foi um precursor acerca do decreto dominical. And then when you get to the angel of Revelation 18:1-4, which is mentioned in that text, E quando você então lê acerca do anjo em Apocalipse 18:4, que é mencionado naquele texto, we can start to add detail to what happened at 9/11. nós conseguimos acrescentar detalhes sobre o que aconteceu no 11 de setembro. Okay, does that make a bit more sense? Será que isso faz um pouco mais sentido para vocês? Yes, sir? Nós, se compararmos 9/11 com o ponto, com esse marco, tem uma referência que é o Islão. So if we compare 9/11 to this waymark, then Islam would also be introduced here, 11 de agosto de 1840. as it is also in 1840 and August 11th. Yeah. Certo? So once you've established that you have evidence to place 9/11 as a waymark, Então, uma vez que você tem evidência suficiente para marcar o 11 de setembro como um marco, then in and of itself, it's only so helpful. Pardon me? On its own, it's only so helpful. Então, esse marco sozinho, por si, ele não ajuda muito. So to find hidden treasure, Então, para encontrar tesouros escondidos, you have to take other lines and force them together. você precisa pegar outras linhas e precisa juntá-las. And then you can compare 9/11 to, as you said, 1840 and I think maybe 1798, whatever you said. E você tem que, então, comparar esse marco de 11 de setembro com 1840, como o irmão disse, talvez, eu diria também 1798. And then you can take the historic information from those waymarks E logo você pode pegar as informações históricas desses marcos and say, look, that's going to happen at 9/11 as well. e você vai poder dizer que, olha, isso também vai acontecer no 11 de setembro. And that's how you find hidden treasure which isn't on the surface text. E assim que você encontra tesouros escondidos que não se encontram na superfície. I mentioned 1798, but I just mentioned it loosely. I don't know that that's Eu correct. falei agora 1798, mas foi assim, mencionei isso sem muito fundamento. Any thoughts? Algum pensamento? Creo que el apóstol Pablo hace mucho ese tipo de aplicaciones espirituales. So I think Apostle Paul makes a lot of these spiritual applications. Por ejemplo, Primera de Corintios 9:9. Primera de Corintios 1 9:9. Corinthians 9:9. 9:9. Ele faz essa aplicação onde ele toma algo natural, que são os bois, ou os bois que fala Moisés na lei, He takes something literal, which is the oxen, which Moses mentions in law, e agora ele faz essa aplicação para os pastores ou
And he Oh. makes an application and talks about the elders pastors or o los ancianos. Oh, yeah. about the Sí. elders. Entonces, yo creo que eso es algo en la Biblia que es consistente siempre. So I'd say this is something that happens consistently in Bible, Y también es así para nosotros. and the same way for us as well. Is he using natural to spiritual there? Será que ele faz uma aplicação natural e espiritual aqui? You're right. So Moses wasn't talking about that subject at all. It wasn't even on his mind. Certo, Moisés não estava nem um pouco falando sobre esse assunto aqui, não estava nem na mente dele. But Paul is going to take that text and apply it how he would like to. E Paulo, ele se apropria desse texto e ele aplica da maneira como ele quer. So when we talk about everything has to be thus saith the Lord, Então, quando nós falamos que tudo precisa ser assim diz o Senhor, if Moses was standing right there as Paul was writing, se Moisés estivesse do lado do Paulo naquele momento que ele estava escrevendo, he'd be saying that verse doesn't mean that. Moisés teria dito, olha, esse versículo não quer dizer nada disso. You know, look at the context, the verses before and after, and all of that. Lê melhor o contexto do que eu falei nos versículos anteriores, etc. If you use all the rules of proof texting, like context, etc., and looking at the Hebrew words, you could never get Paul's Então, explanation, se você for interpretation. seguir as regras do texto prova e reparar no contexto, etc., e olhar para o hebreu, você jamais poderia chegar nas conclusões que Paulo chega. So before I lose my point, Então, antes de eu perder meu ponto, on the line of Ellen White, or the Great Controversy, dessa linha da Ellen White no Grande Conflito, this can't be 9/11, isso aqui não pode ser 11 de setembro. because we just want to read the Great Controversy, the surface text, Porque o que nós estamos fazendo, nós pegamos apenas superficialmente o texto do Grande Conflito. and understand the original intent, E nós queremos entender qual o intento original. and find out what she says happens here. E queremos descobrir o que ela diz acontece nesse marco. So she doesn't mention 1888 Ela não menciona 1888, in the Great Controversy, no Grande Conflito, or 1863. ou 1863. So what waymark does she mention after 1798? Então, qual marco que ela menciona para vir depois de 1798? My brother? Irmão? What's the waymark before 1798? So what's this waymark here from the Great Controversy only? Então, qual seria esse marco baseado apenas no Grande Conflito? Has to be 1844. Tem que ser 1844. Okay, now I could have tried to explain it in a better way Eu poderia ter tentado explicar isso melhor if I could explain the A's and the E's. The A's A's and the E's. Like the letter A and the letter E. se eu pudesse explicar as letras A e E, So the A's and os the E's. As e os Es. The arrivals and the empowerments Ou of a seja, message. as chegadas e os fortalecimentos, os Cs e Fs. So I think it's safe to say the first angel's message arrives here, Então, eu creio que seja seguro dizer que a primeira mensagem chega aqui em 1798, A for arrives, ou seja, o A para a chegada, and then at a latter point it's empowered. e num ponto seguinte será fortalecido. And if we did it that way, it would be clearer or easier to show that way marks 1844. E se fizéssemos dessa maneira, ficaria mais claro, mais óbvio que esse marco é 1844. But the thing is, only this month, Elder Parminder was teaching it, Então, o que acontece é que, justo nesse mês, o ancião Parminda estava ensinando sobre isso, differently than we've taught it before. de uma maneira diferente do que nós costumávamos ensinar.
And so I'm still trying to get my head around it. I didn't want to go there. E na verdade ainda estou tentando entender bem e não quero me confundir aqui. Without knowing what I'm talking about. Eu não vou entrar muito sem saber de que estou falando aqui. And I mean even worse than usual. Tá. It's okay. So anyway, in Germany this month, Então, nesse mês, na Alemanha, Elder Parminder was particularly talking about 3a and 3e. o Ansel Parminda falou em particular sobre os marcos do terceiro anjo e do fortalecimento do terceiro anjo. And I think it's still safe to say that Ellen White places 3a there in the Great Controversy. E eu creio que é seguro afirmar que Ellen White marca a chegada do terceiro anjo no grande conflito no marco de 1844. And then 3e is the Sunday law. E logo a terceira mensagem fortalecida no decreto dominical. I think I'll take that off because I think that's correct. And then this is where the third angel's message closes. E aqui se encerra a terceira mensagem. So the third angel's message doesn't go through the harvest. Ou seja, a terceira mensagem não continua durante a colheita. Okay, now the reason we came to this line E a razão por que nós estamos falando sobre essa linha is because in this line we were wondering where the plowing ends. era porque nós queríamos entender aonde termina o arar nessa linha aqui. So in this line, my brother, can you take us through the agricultural model? Então, vamos passar pelo modelo de agricultura nessa linha aqui, por favor, irmão. De 1798 a 44 es el arado. So, 1798 to 1844 would be the plowing. Luego tendríamos la lluvia temprana And then we have the former rain. de Right. 1844 a la ley dominical. It's, up to the Sunday law. Después, Let's do it this way. Yeah, keep going. después la lluvia a chuva seroide até o fechamento da porta da graça. Then up to the close of probation, we would have the latter rain. Y por último, hasta a segunda vinda es a colheita. And then up to the second coming, the harvest. Okay. So we won't go through that in detail, Certo, nós não vamos olhar em detalhe para esses passos, but we know straight from the Great Controversy that the latter rain begins at the Sunday law. mas olhando para o grande conflito, isso nos diz claramente que a chuva serôdia começa após com o decreto dominical. And from the latter verses of Revelation 14, E baseado nos últimos versículos de Apocalipse 14, early writings, e também primeiros escritos, and the Great Controversy, e grande conflito, we know that the third angel's message closes at the shut door, nós sabemos que a terceira mensagem angélica se encerra naquela porta fechada, and then is the harvest. e logo vem a colheita. That's these verses here. São esses versículos aqui no canto inferior desse diagrama. Where Jesus sits upon a cloud. Jesus sits on A the cloud? throne. Onde Jesus está sentado sobre a nuvem. So, Então, therefore, when my sister said that this plowing goes all the way to October 22nd, on quando a this irmã line, disse que o arar continua até o 22 de outubro, I understand why you said that, entendo porque a irmã disse isso. Because the former rain É porque a chuva temporã on this line does start at 1844. nessa linha de fato começa em 1854, And that's October ou 22nd. seja, 22 de outubro. So on this line, the ploughing does go all the way to October 22nd.
Então, de fato, o arar continua até o 22 de outubro de 1854 nessa linha. But that's because you have all of this room Mas isso é porque você tem todos esses passos em seguida. and all of these waymarks to E- add the other aspects. E todos esses outros marcos para poder acrescentar os aspectos correspondentes. But if you just take the line of the Millerites, which ends at 1863, Mas se você pegar apenas a linha dos Milleritas, que termina em 1863, if the ploughing goes all the way to here, seu arar vai até 22 de outubro, and this is their shut door, e isso aqui é a sua porta fechada, then you would have to place former rain, latter rain, and harvest então você teria que colocar chuva temporal, chuva serôdia e colheita, all after their shut door. tudo após dessa porta fechada. And if you look at the agricultural model in the Bible, E se você repara no modelo da agricultura na Bíblia, there's no rain during harvest. There's no rain não during há harvest. chuva durante a colheita. The plant has matured A planta amadureceu with the help of the rain, com a ajuda da chuva and then this is the harvest after the rain. e logo depois da chuva temos a colheita. Time check. 10, 15. I'm not sure what time you want to stop. 15. Oh. Okay. So I think that's what you were thinking. So let's go back to our original question. Então vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Where would you like to put the end of the ploughing now? Onde você gostaria de posicionar o fim do arar? So I'm going to put it in between October 22nd to 1863 in the middle. You want to Uh, put the ploughing here? No, the harvesting. The harvest. Okay, so let's. A colheita seria aqui no final, So this is entre 22 de outubro e 1863. so that's the harvest. Essa aqui é a colheita. So with the ploughing, Agora o arar. all you're doing is preparing the soil to plant the seed. Preparar o solo para poder lançar a semente. Where does that end? Onde termina esse processo? That ends April 1844. No abril de 1844. Okay, so we've got ploughing and then we've got former rain and latter rain. Where would you like? Certo, temos arar e logo em seguida a chuva temporal e a chuva serôdia. So in between April and July we have the former rain. Entre abril e julho teríamos a chuva temporã And between July, October, we have the latter rain. e entre julho e outubro a chuva serôdia. Then October 22nd and 1863, we have the harvesting. E 22 de outubro, 1854, a colheita. So whenever you draw almost any line, whenever you draw almost any line, Sempre que você for desenhar uma linha, you always have 5 waymarks, você sempre tem 5 marcos. and therefore you have 4, I'll call them dispensations. E isso te dá também, automaticamente, 4 dispensações. And so it's fairly simple. Então é bastante simples, Just to place the agricultural model in that fashion. Porque isso nos fornece o modelo da agricultura dessa maneira. Because you only have 4 events and you only have 4 areas to place them. So Você tem apenas 4 eventos e você tem apenas 4 lacunas onde posicionar esses eventos. any thoughts, questions? Algum pensamento ou alguma pergunta? Okay. Now, I was just going to spend some time looking at this harvest time. Na verdade, eu queria passar um tempo falando sobre esse tempo da colheita. So, so for the Millerites, Então, para os Milleritas, this would be their time of Jacob's trouble. esse tempo seria aqui o tempo da angústia de Jacó. This is the close of their probation. Esse aqui, o fechamento da
porta da graça para eles. And we know from using the chiastic structure of the 2520 E nós sabemos, baseado no quiasma dos 2520, that this would have been the second advent. que este seria o segundo advento. So what kind of events do we find in the time of Jacob's trouble? Que tipo de evento nós encontramos no tempo da angústia de Jacó? My sister? Depois do fechamento da porta da graça. Perdão? Depois do fechamento da porta da graça. After the close of probation, depois do fechamento da porta da graça. Ele perguntou qual tipo de evento você encontra durante a angústia de Jacó. You were asking what type of events we find during the time of Jacob's trouble? Certo. Qual tipo de evento nós encontramos durante o tempo da angústia de Jacó? So if you read the Great Controversy or early writing, Então, se você for pegar o grande conflito, os primeiros escritos, so there's some here. They talk about the 7 last plagues. aqui no cantinho fala das 7 últimas pragas. Just give me one. Me dá apenas um. What does a shut door mean O que significa uma porta fechada in heaven? no céu? Miguel se levanta. Não entendi. Miguel se levanta. Michael stands up. So Michael stands up and there's no more intercession. Certo, Miguel se levanta e não há mais intercessão. And he leaves the heavenly sanctuary to return to earth. E ele sai das cortes celestiais para descer à terra. Let's just read something on that. Então vamos ler. I'll do it on a big screen. What's that reference? Ellen White's. Qual a referência, Pedro, você sabe? Essa sigla? EGWLM. What's the reference you sent me? Just this morning, yeah. EGWLM. What's that book? Is that easier? So your other homework is to find out what that book is. Então, Anyway, that's the reference. tarefa, o que significa essa sigla? Ellen White Letters and Manuscripts. That's what it means. Letters and manuscripts. Okay, Então thanks. são os manuscritos e cartas de Ellen White, volume 1. Oh, that's what you said. I understand. Okay, thanks. So, Okay, want me should we just paraphrase it because we've only got 5 minutes left, and I only want to make one I point. can drop it into Okay. translate it if you wish quickly. Maranata? Desculpa, não estou entendendo. Qual referência é Maranata? MAN 887.
About 4 months since I had a vision of events, all in the future. Well, should we just skip through what she says? We've only got 5 minutes. Não. Tudo bem. Vamos parafrasear. So, in this Tem que você paragraph, escrever. Não dá para ouvir pelo ventilador. Talvez você envie o texto para mim, aí fica. in this paragraph, Ok. So I have it. okay, so she says, I saw the time of trouble such as never was. Então ela diz aqui: ouvi o tempo de angústia como nunca houve. Jesus told me it was the time of Jacob's trouble, Jesus me disse que era o tempo da angústia de Jacó and that we should be delivered out of it by the voice of God. e que nós seríamos libertos através da voz de Deus. Then I saw the 4 angels cease to hold the 4 winds. E então eu vi os 4 anjos que cessaram em segurar os 4 ventos. So we've got the 4 winds, Então temos aqui 4 ventos being loosed at the close of probation. que são soltos no fechamento da porta da graça. So when we say the 4 winds were loosed at 9/11, that's another time we make application. Então, quando nós dizemos que os 4 ventos foram soltos no 11 de setembro, mais uma vez, é uma aplicação. I saw famine, pestilence, and the sword. Ela continua dizendo que ela viu fome, pestilência, não? E a espada. So that's famine, Fome, and I'm going to say pestilence, plagues, as pragas, eu vou dizer, seria essa pestilência. and the sword, E a espada, ou seja, guerra. which is a war. Nation rose against nation, and the whole world was in confusion. Nação se levantou contra a nação e todo mundo estava em confusão. Then we cried to God day and night for deliverance. Então nós orávamos a Deus dia e noite para sermos libertos. Until we began to hear the bells on Jesus' garment. Até o momento em que nós conseguimos ouvir as campainhas das vestimentas de Jesus. And I saw Jesus rise up in the holiest. E vi como Jesus se levantava no lugar santo, no lugar santíssimo. Oh, and then she says, as he came out, we heard the tinkling of the bells and knew that our high priest was coming out. E saindo, nós ouvíamos o tocar das campainhas. E assim nós sabíamos que ele estava saindo. I wonder what that means to, to us on the ground, so to E speak. eu me pergunto, o que será que isso significa para nós? Then we heard the voice of God which shook the heavens and the earth. E logo nós ouvimos a voz de Deus, que abalou as terras. And gave the 144,000 the day and the hour of Jesus' coming. E que acabou dando então o dia e a hora da vinda de Jesus aos 144.000. Then the saints were free, united, and full of the glory of God. Então os santos estavam livres e unidos e cheios da glória de Deus. For he has turned their captivity. Porque ele findou o seu cativeiro. And I saw a flaming cloud come where Jesus stood. Vi então uma nuvem em chamas
onde Jesus estava em cima. Then Jesus laid off his priestly garment and put on his kingly robe. E então Jesus, ele tirou as suas vestes sacerdotais e colocou as suas vestes de rei. And took his place on the cloud which carried him to the east. E logo se tomou lugar nessa nuvem, e essa nuvem o carregou para o Oriente, Where it first appeared to the saints on earth. onde ele apareceu por primeiro aos santos na terra. A small black cloud which was the sign of the Son of Man. Uma pequena nuvem negra que era o sinal do Filho do Homem. And then she says this, E logo ela diz o seguinte: while the cloud was passing from the holiest to the east, enquanto essa nuvem estava passando do lugar santíssimo para o Oriente, which took a number of days, que levou um par de dias ou certos dias, the synagogue of Satan worshipped at the saints' feet. a sinagoga de Satanás estava adorando aos pés dos santos. Okay, so it seems like this period is only a number of days. Então parece que esse período é apenas alguns poucos dias. It only takes a number of days from when Jesus steps out from the sanctuary Leva uma certa quantidade de dias para Jesus sair do santuário. changes his attire, Ele troca as suas vestes and then arrives from the east on a cloud. e logo ele aparece do Oriente numa nuvem. Okay, so we'll stop now, E aqui vamos parar. and we'll pick this theme up next time. E na próxima aula nós vamos continuar bem aqui. Are there any questions while our mind is still on it? E por acaso tem alguma pergunta? Agora que... Let's pray. Então vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you that you have made so clear the events connected with the close of probation. agradecemos que o Senhor deixou tão claro os eventos que estão ligados ao fechamento da Porta da Graça. We thank you for restoring us to Eden, Agradecemos pela história que começou em Éden and for the message of equality. e também pela mensagem da igualdade. We pray you'll help us to remember Oramos que o Senhor nos ajude a lembrar that we're in no way special or better than others. que não somos melhores ou mais especiais que outros. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus oramos. Amém.